Boa noite a todos e obrigada. Eu vou, diretor do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, costuma contar que os portugueses vão comendo as vogais e os brasileiros colocam a mais nas palavras. Então eu vou fazer um sotaque que eu aprendi nas telenovelas do Dias Gomes, que passava em Portugal. Que vocês me desculpem que não é um sotaque perfeito, mas eu acho que vai melhorar muito a comunicação, porque efetivamente quando eu falo português de Portugal muito depressa, se torna difícil a comunicação por uma questão simplesmente fonética, porque felizmente nós falamos a mesma língua. Eu queria cumprimentar toda a gente que está aqui nessa sala cheia tão bonita, agradecer muito aos organizadores, a Edivânia, a Vera, a Cláudia e o Ricardo. Cumprimentar a Clara, é um imenso prazer ter aqui uma representante do Sindicato dos Sapateiros e uma mulher representante do Sindicato dos Sapateiros. Muito prazer conhecê-la. E cumprimentar muitos colegas que eu estou vendo aqui à frente e agradecer-lhes por estarem aqui contribuindo para esse debate, e não posso deixar de dar 30 segundos especiais aqui sobre o Ricardo, porque quando as teses do fim do trabalho foram esmagadoras entre a esquerda, porque entre a direita o trabalho nem sequer existe, só existem empresários, como vocês sabem. Na economia liberal, as empresas vivem sem trabalhadores, só existem os empresários, as empresas. Entre a esquerda foram dominantes, entre a esquerda, entre os setores keynesianos, incluindo alguns marxistas, ou algum tipo de marxismo, as teses do fim do trabalho, a obra do Ricardo foi absolutamente fundamental para uma geração de pesquisadores no sul da Europa e em outros países da Europa que conhecem o Brasil, que puderam dialogar em outras línguas com o Ricardo, conhecer e utilizar a nova morfologia da classe trabalhadora, que hoje é para nós um dado tão adquirido e que na altura foi um sopro imenso de coragem e seriedade intelectual. Nós estamos sempre ameaçados pelo senso comum, também hoje estamos ameaçados por outro tipo de senso comum, incluindo o que diz que o desemprego é inevitável. Eu diria que hoje essa é a grande questão mundial, porque em 2008 começou um novo padrão na acumulação capitalista. Ele não é novo, mas houve um salto no padrão da crise de 2008, que é, pela primeira vez desde 1929, os países capitalistas centrais entram numa crise cíclica e não recuperam as taxas de emprego no período de expansão da acumulação. Essa é uma característica absolutamente nova e que faz parte daquilo que eu chamo o fim do Pacto Social Europeu. E quando nós falamos de terceirização, de precarização, eu não vou entrar aqui na discussão, certamente que o Ricardo domina muito melhor do que eu, de que conceito nós vamos utilizar. O que eu queria aqui chamar a atenção, que a mim me parece absolutamente central para compreender hoje o que é a vida dos trabalhadores, incluindo a sua saúde, incluindo as suas condições de vida. Nós vivemos num país onde há milhões de trabalhadores que levam 2h30 para chegar no local de trabalho. Na verdade, já chegam exaustos ao início do seu processo de trabalho. Então, toda a questão da saúde dos trabalhadores, das condições de vida, que vai ser amplamente tratada por, eu acho, centenas de pessoas que estão aqui, que eu não vou desenvolver. Ela hoje vive e está baseada cada vez mais, a exaustão e a degradação das condições de vida dos trabalhadores está baseada na manutenção de um gigantesco exército industrial de reserva. Não se pode falar de precariedade laboral separando o papel do desemprego, na minha opinião. Então, eu acho que a precariedade não é mais do que a outra moeda do desemprego.
E do que nós estamos falando é da possibilidade de ter uma pressão geral e permanente sobre os salários. E quando eu digo pressão permanente sobre os salários, não só da folha de pagamento, mas quando você duplica a jornada de trabalho, ou quando você duplica as tarefas de trabalho, tudo isso constitui redução da massa salarial, e isso só é possível hoje. Obviamente, o meu olhar será um olhar, espero eu, não eurocêntrico, mas europeu, porque é a realidade que eu conheço melhor e que eu estudo. Isso só é possível hoje porque a massa de desempregados é absolutamente histórica. Em Portugal, existe 5 milhões e meio de população ativa, 5 milhões e 400 mil, 1 milhão e 400 mil estão desempregados, sendo que uma percentagem ínfima desse desemprego, normalmente mais velho e menos qualificado, não retorna ao mercado de trabalho. A esmagadora maioria retornam ciclicamente ao mercado de trabalho na condição de precariedade laboral. Eu acho que uma das grandes questões com a qual nós temos que lidar, e essa também faz parte de contrariar o senso comum, é que tudo isso é dado como um dado natural, que faz parte da natureza humana. O desemprego cai do céu, o desemprego é inevitável. Ou o desemprego é o desemprego tecnológico, o desenvolvimento científico inevitavelmente vai dar desemprego. Bom, nós sabemos que não é assim. É uma escolha política. A introdução do desenvolvimento científico numa sociedade saudável significa redução da jornada de trabalho para toda a gente. Isso é uma escolha política, como é a escolha do desemprego. Nenhuma delas é natural. A redução da jornada de trabalho também não tem nada de natural. Se tratam de opções políticas conscientes que nós, por força das organizações políticas, impomos. Infelizmente, não é esse o padrão que se passa. Eu hoje soube que está sendo renegociado um plano aqui da Volkswagen de redução. O primeiro plano era de demissão em massa, e uma parte dos trabalhadores se disseram solidários com a outra parte e combinaram que todos vão reduzir o salário para não haver demissão. Na verdade, o que se trata é de uma solidariedade em massa dos trabalhadores com os patrões. Porque a redução salarial dos trabalhadores significa a manutenção das taxas de lucro dos patrões. E, portanto, o que se passa não é solidariedade. Na verdade, existe uma forma de solidariedade, porque os trabalhadores se juntam uns com os outros, mas não se juntam uns com os outros para um conflito social organizado contra os lucros, se juntam uns com os outros para dividir entre eles o sacrifício que implica a manutenção do lucro. Esse padrão da Volkswagen não tem nenhuma novidade, ele é aplicado pela Volkswagen, é discutido em Bruxelas entre as comissões de trabalhadores em cogestão, as principais alemãs, onde há 700 mil trabalhadores sindicalizados no IG Metall alemão, há 700 mil trabalhadores do IG Metall, o maior sindicato de metalúrgicos da indústria alemã, 70% dos quais estão sindicalizados. E o que fazem, quando se juntam, não é para debater o regime de monopólio das empresas automobilísticas, a espetacular domínio do transporte individual sobre o transporte coletivo. O que fazem é propostas desse tipo, em que os trabalhadores estão há 20 anos repassando uns para os outros os custos. A hipótese que eu queria hoje aqui discutir com vocês é que o estado a que nós chegamos com a crise não com a crise, porque na crise de 2008, como vocês sabem, não aconteceu nada aos trabalhadores. Estava tudo bem, incluindo como houve deflação dos preços na produção, típico numa crise cíclica do capitalismo, que ocorrem no tempo de Marx, ocorriam de 10 em 10 anos, hoje de 7 em 7 anos, pelo próprio funcionamento do capitalismo. Não há capitalismo sem crise.
não há, como diz um intelectual inglês que hoje o Valério Arcari me citava, não há um vampiro vegetariano, isso não existe. Agora eu me perdi com essa do vampiro vegetariano, porque é uma boa metáfora, é uma ótima metáfora, vou usar daqui para frente. Bom, o que se passou em 2008 foi que há uma desvalorização massiva da propriedade. Essa desvalorização massiva da propriedade, essa queda da taxa de lucro, tem a sua febre na queda das bolsas, mas a queda das bolsas não é a crise econômica. A crise econômica é na produção industrial, a começar na produção industrial dos países centrais. E os detentores da propriedade, das ações, etc., repassaram para os trabalhadores essa crise. Então, quando uns entram na crise, outros saem. Esse mecanismo do funcionamento das crises capitalistas é absolutamente essencial. Quando se fala em crise, e agora se está começando a falar em crise no Brasil, é importante lembrar que as medidas para sair da crise não implicam que o Brasil vai sair da crise. Implicam que uma parte do Brasil vai sair da crise, exportadores do agronegócio, quem vive de rendas da dívida pública. Eu não conheço a realidade brasileira para falar com detalhe, e a outra parte vai entrar em crise, incluindo os trabalhadores da Volkswagen, que infelizmente se reuniram para solidariamente rebaixar o salário a todos eles. Esse processo na Europa, na minha opinião, só foi possível porque se criaram condições políticas. Ou seja, eu não acredito nas teses que prevalecem, incluindo entre os marxistas e os críticos, de que o problema da reestruturação do mercado de trabalho nas últimas décadas se deu por força do neoliberalismo. Porque isso é dizer, o vampiro foi morder e comeu sangue. Não há nenhuma expectativa do capital que não seja como a capital e reduzir salários. Então, o que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos não pode ser analisado como uma força do capital que, na verdade, elimina, a história se torna sem história. Desaparece, a luta de classes e o conflito social desaparece da explicação. Os trabalhadores são precarizados, os trabalhadores são desempregados, os trabalhadores são rebaixados porque o capital quer. Sim, mas aqui algo aconteceu desse lado que a gente deixou. Então, a minha questão aqui é não só estudar quais foram os processos de reestruturação do capital, desde a localização para a Ásia, etc., tudo que se passou no mundo desde a década de 80, que é central para entender o fim do pleno emprego, que ele é conquistado em 1945 a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque os trabalhadores europeus estavam armados, e eu gostava de recordar isso. O Estado Social nunca foi uma dádiva do capitalismo europeu, ele foi uma conquista, porque em 1945 o capitalismo europeu estava destruído, literalmente destruído, não havia nada erguido, estava a propriedade destruída, e os trabalhadores eram soldados armados. O Estado Social e o pleno emprego é a moeda de troca à entrega das armas. Tem um filme muito interessante, o 1900, em que o Bertolucci tem uma personagem que diz: vocês, trabalhadores, agora entregam as armas porque o patrão acabou. Porque a guerra e o patrão acabou. E o trabalhador pergunta, agora não me lembro, estou citando de memória, a guerra e o patrão, mas nós só vimos a guerra terminar, não vimos o patrão terminar. Então, esse conflito, que é o conflito entre a luta democrática e a luta socialista, ele estava presente na Europa em 1945. O Estado Social é uma excentricidade no desenvolvimento do capitalismo que só se pode explicar no quadro de outra anormalidade, que é a maior destruição de capital da história, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, os anos de ouro da Europa se devem fundamentalmente a esse processo e duram até 1970. É evidente que em 1945, quando existem taxas de crescimento de 7%, é muito fácil
erguer um pacto social, porque os lucros sobem e os salários também sobem. Mas a tendência, a partir do final da década de 70, é para o esgotamento do processo, é para a impossibilidade de manter a subida dos lucros, mantendo a subida dos salários. Isso é determinante na década de 70. E a burguesia europeia, obviamente, começa um processo de reflexão sobre como terminar com o pleno emprego na Europa. Não é fácil. Vejam, a Segunda Guerra Mundial tinha acontecido há 25 anos atrás. Em Lisboa estava a começar uma revolução que se contagiou à Espanha, à Grécia, a toda a Europa do Sul. Eu, inclusive, sou da opinião que a Revolução Portuguesa alterou toda a relação de estrutura de forças do sul da Europa e adiou por 10 anos o início do neoliberalismo, porque a primeira tentativa da Thatcher quebrar a espinha dorsal dos mineiros é em 1973 e em 1974 há um recuo generalizado da burguesia europeia. Ela adia as medidas neoliberais até a crise de 81-84. É a crise de 81-84 que obviamente vai ter um impacto no fim da União Soviética, que vai encetar esse processo de reestruturação laboral. Agora, nós tínhamos a memória da guerra, nós tínhamos os militantes sindicais nas fábricas europeias e nos serviços que tinham estado na guerra, e nós tínhamos taxas de sindicalismo em muitos países na Europa na ordem dos 60%, 70%. As estratégias utilizadas para precarizar a força de trabalho, e volto a centrar o meu debate aqui, precarizar a força de trabalho significa desempregar também, são dois movimentos quase sempre paralelos, elas são, na minha opinião, 4 ou 5, que eu vou sistematizar muito rapidamente. A primeira que se fazem é baseada na coerção, para usar o termo gramsciano, é avançar fisicamente, com toda a brutalidade do Estado, sobre os sindicatos resistentes. Os sindicatos dos mineiros, na Inglaterra, os sindicatos dos operários navais, na Espanha, em Itália, em Turim, os sindicatos do automóvel em Turim, da Fiat, os sindicatos da grande indústria, os sindicatos dos operários navais na Alemanha, no Norte, os grandes sindicatos de siderurgia da Espanha. Nós estamos falando na maior onda grevista da Europa depois do pós-guerra, entre 1981 e 86, estamos falando de um embate que vai derrotar esses sindicatos mais resistentes. Mas ele vai derrotar, é um processo complexo que eu não consigo aqui desenvolver todo, mas há um primeiro momento de embate com os sindicatos que não aceitam a reestruturação produtiva, mas a maioria dos sindicatos vão aceitar. Não vão aceitar ir para o desemprego. E aí eu queria chamar a atenção sobre o consenso, porque não é só de coerção que nós estamos falando. A maioria dos sindicatos o que aceitam é, ao abrigo do Fundo Social Europeu e da Segurança Social dos Trabalhadores Europeus, entrar num regime generalizado de pré-aposentadorias para os trabalhadores com direito, desde que eles assinassem, no seio da concertação social, a entrada de trabalhadores precários no seu lugar. Então, nós temos milhões de trabalhadores na Europa, incluindo... É esse ou esse? Ok, desculpem. Tinha duas indicações aqui da Vera, ela Então, esses sindicatos, incluindo dos mineiros, todos eles, os trabalhadores vão para casa com salário completo em situação de pré-aposentadoria. Aos 48, 50, 52 anos, em muitos lugares onde os trabalhadores foram mais duros na resistência, vão com a pré-aposentadoria e uma compensação. Em Portugal, hoje, equivalente a algo como 100 mil euros, além do salário completo por 10, 15 anos e depois entram na aposentadoria. E eu chamo a atenção para uma coisa: esses trabalhadores não foram derrotados, eles não foram para casa demitidos.
houve a utilização de massivas quantidades de dinheiro que permitiram a reestruturação dessas empresas. Então, nós estamos falando das empresas que vão para a Ásia, a indústria pesada montadora. Nós estamos falando da reestruturação dentro das próprias empresas, em que um operário manual pouco qualificado é substituído pelo engenheiro. Em vez de 2.000 operários manuais no estaleiro naval, você tem 200 operários manuais e 300 engenheiros. Os 1.800 vão para casa de pré-aposentadoria e assinam os acordos que permitem a entrada de trabalho precário. Nós estamos falando da generalização das privatizações dos anos 80 em toda a Europa, das grandes ferrovias, telecomunicações, vejam o novo filme do Ken Loach, O Espírito de 45, telecomunicações, tudo que tem a ver com a banca, com seguros. Essas empresas são transformadas no modelo da empresa enxuta que acumula lucros e os trabalhadores são convidados a criar a sua própria empresa no regime de subcontratação. Então, de repente, você tem o aparecimento de milhares de empresas de prestação de serviços de eletricidade. Eles são os antigos trabalhadores que estavam na empresa-mãe e que agora são empresários em nome individual que prestam serviços de eletricidade. Essa reestruturação é feita com o dinheiro da Segurança Social dos trabalhadores europeus, como os sacrifícios aqui da Volkswagen estão a ser feitos com o dinheiro dos trabalhadores da Volkswagen, e ela vai descapitalizar a Segurança Social, ou seja, eu estou aqui chamando a atenção que há uma relação direta, que o Ricardo fala nos seus livros, que a realidade o prova indiscutivelmente, entre trabalhadores no ativo, trabalhadores empregados ou desempregados e trabalhadores aposentados. Porque o dinheiro dos trabalhadores aposentados está a ser utilizado para precarizar o trabalho, nomeadamente pagando uma série de programas que eu vou falar a seguir, e porque a terceirização e subcontratação vai pôr em risco a sustentabilidade da segurança social. Porque você tem a acumulação de lucros na casa-mãe e você tem o pequeno empresário, que é ele e a família, ele e mais 2 ou 3 trabalhadores, que a relação de custos para a segurança social é insuportável. Na verdade, nessa pequena empresa não tem nenhuma acumulação de capital, mas apenas circulação de capital, porque elas são dependentes da casa-mãe, que fixa preços de produção, que fixa tudo. Em Portugal, a grande empresa monopólio de eletricidade, os custos com a segurança social, seguridade social, correspondem a 3%, na pequena empresa subcontratada a 30%. Então, na verdade, a pequena empresa tem custos de pagamento de salário e de seguridade social. O que levou os trabalhadores a um raciocínio político tremendo. Quer dizer o seguinte: o meu patrão não pode aumentar os salários se não vai à falência. O que é verdade, porque ele está trabalhando numa pequena empresa de 3 ou 4, mas essa não é a sua verdadeira empresa. A verdadeira empresa é a casa-mãe das telecomunicações, é a casa-mãe da eletricidade, é a casa-mãe da banca, é a casa-mãe dos seguros, etc, etc. A segunda forma utilizada para, claro, havia, e o Banco Mundial tinha deixado claro, a partir de X% de precariedade, de redução do salário e de desemprego, existe uma ameaça real de conflitos sociais, uma vez que as sociedades europeias não são sociedades agrárias, subsaarianas, onde não há uma relação entre miséria e revolta social. Isso não é verdade nas sociedades urbanas escolarizadas e, obviamente, foram criados uma série de programas assistencialistas para amparar as condições dramáticas do desemprego. Esses programas assistencialistas são maioritariamente pagos pelos próprios trabalhadores. O subsídio de desemprego, em primeiro lugar, que os trabalhadores portugueses durante a ditadura foram contra, dizendo: eu não quero descontar pelo desemprego, porque eu não quero entregar uma parte do dinheiro do meu salário ao Estado, que não é meu, se tornou obrigatório. O subsídio de desemprego na década de 80 só se tornou generalizado na década de 80 como forma obrigatória.
para Portugal, Espanha e os outros países aderirem à União Europeia, foram obrigados a instituir o regime de pré-aposentadoria, está na cláusula de adesão do Tratado à União Europeia. O mesmo se passou na Suécia, não é característica só da Europa do Sul. E a grande conquista dos trabalhadores em 1945, o Estado Social universal. O que é que significa o Estado Social? Significa que eu vou ser o mais rico e o mais pobre, vamos a um hospital e somos tratados e ninguém nos pergunta quem nós somos. O Estado Social é de todos e para todos. Os programas assistencialistas focalizados, eles são dirigidos aos baixos salários, à precariedade e ao desemprego. Porque você, para ter acesso à saúde, tem que provar que tem baixo rendimento. Porque você, para ter acesso à educação financiada, tem que provar que está desempregado. Então, insere um elemento de competição com os trabalhadores. O que está a ser feito, na verdade, o Bolsa Família não foi inventado no Brasil. O Bolsa Família foi inventado, provavelmente, bom, a grande maioria dos estudos sobre os programas assistencialistas focalizados estão no seio do Banco Mundial, mas eles foram aplicados em todos os países, incluindo em os países de ponta do desenvolvimento capitalista, como a Alemanha. 17% da população de Berlim hoje vive do equivalente ao Bolsa Família local e se generalizou na Alemanha, na Áustria, em Portugal, que os trabalhadores hoje, em nome da política de combate ao desemprego, são colocados na fábrica, a fábrica paga 20% ou 30% do salário e o Estado, os trabalhadores, pagam o resto ao abrigo dos programas de combate ao desemprego. Ou seja, a não luta sindical pelo pleno emprego quando são introduzidas mudanças tecnológicas, como aqui a mecanização da cana, ou como os estivadores quando você introduz o contentor. A reação do movimento operário organizado, na sua generalidade, tirando a corrente sindical de esquerda nas Astúrias, que pegava fogo ao estaleiro naval cada vez que ameaçaram com as pré-aposentadorias. O estaleiro se manteve aberto durante 30 anos, porque eles pegavam fogo cada vez que vinham dizendo pré-aposentadorias. Eles tinham um grito de ordem que era: não aceitamos as pré-jubilações. Então, alguns sindicatos mineiros que lutaram até a última, alguns operários navais em Portugal foram colocados numa situação de 3 anos de salários em atraso. Então, não foi fácil derrotar os setores mais resistentes do movimento operário organizado europeu. Mas esses foram derrotados e a maioria dos sindicatos assinou esses acordos. E a maioria dos sindicatos acabou nos últimos 20 anos a ter como principal bandeira não o pleno emprego, mas o direito ao subsídio de desemprego, ao Bolsa Família, ao rendimento mínimo, à cantina social. E esse é um problema. E eu sei que eu estou no Brasil, dentro do serviço social, e eu quero dizer que eu sou absolutamente a favor que qualquer família, qualquer pessoa em situação de emergência receba ajuda estatal. Eu, aliás, sou contra a ajuda estatal obscena que recebem no Bolsa Família, porque ela é miserável. Ninguém vive assim dignamente. Quando alguém precisa, por razões de saúde, físico-mental, que nós coletivamente ajudamos, nós temos que ajudar e com valor de dignidade, não é com valor para a pessoa não cair para o lado morta. Mas sou absolutamente contra que nós, do ponto de vista acadêmico, sindical e político, aceitemos que os programas focalizados são uma forma permanente de gestão da força de trabalho, porque isso é uma tragédia para os trabalhadores. É uma tragédia para os trabalhadores abandonarem a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial, e essa, hoje, em 2015, devia ser a bandeira de todos os sindicatos a nível mundial, que é: nós não podemos continuar a ter trabalhadores a trabalhar 12, 14 horas por dia, a ter em todos os áreas. Em Portugal, o sector que mais tem burnout são os médicos. Os advogados trabalham 14 horas, um taxista trabalha 15 horas. Não é um problema do trabalho manual industrial.
a exaustão do trabalho, o trabalho como tortura, o trabalho que desgasta, o trabalho que mata, o trabalho em que as pessoas ficam moralmente destruídas, o trabalho em que as pessoas estão resumidas a tarefeiros. Até os professores agora recebem já um PowerPoint feito da editora. Chegam à sala de aula e só têm que passar o PowerPoint. É a brutalização pelo trabalho que devia ser o nosso espaço de criação, de domínio da natureza, de prazer. Isso só pode terminar quando o trabalho que existe na humanidade for dividido por todos. O trabalho tem que ser visto como um direito inalienável, ele é o direito à vida, ele é o direito à sobrevivência no capitalismo, mas ele também é um dever no sentido em que todos nós temos que contribuir para a sociedade. Nesse sentido, ele é um dever. E eu acho que essa pauta, para mim, é a pauta mais importante que se coloca ao movimento sindical no século XXI. Em Portugal, um único sindicato tomou uma posição, o sindicato dos estivadores, o sindicato dos... claro que nós não podemos aceitar o argumento de que os trabalhadores estão fragilizados e atomizados e por isso não podem dar uma resposta. É óbvio que a ausência de organização política dos trabalhadores é hoje o problema central dessa resposta e ela vai ter que ser resolvida pelos próprios trabalhadores. Eu não tenho aqui fórmulas mágicas para resolver esse problema é um problema sério, mas ele não é um problema, ele é um problema subjetivo, ele é um problema da nossa vontade, do nosso querer, da nossa construção, ele não é um problema objetivo do capital, porque do ponto de vista do capital, objetivamente, hoje ele está enfraquecido perante os trabalhadores. Por quê? Porque nós vivemos a globalização que fez a maior pressão salarial de sempre da história da humanidade, também fez o seu contrário. Eu brinco dizendo que pode ser que o internacionalismo, que era que Marx acreditava que era a única forma de uma forma revolucionária, impulsionar a queda do modo de produção capitalista antes do seu fim natural, que pode levar centenas de anos de guerras, porque o seu fim inevitável não é um colapso imediato. Nós podemos assistir a 100, 200, 300 anos de barbárie, ninguém sabe. Marx colocava o derrube político do capitalismo antes do seu colapso e da barbárie. Era isso que estava colocado, pela via internacionalista. E eu bem dizendo, pode ser que o internacionalismo tenha chegado pela globalização capitalista e não pela vontade do movimento operário. Porque nós hoje, com a produção em cadeia, temos esta coisa extraordinária. Numa ponta do mundo, nós conseguimos parar o mundo. Porque em Indiana, nos Estados Unidos, tem a única fábrica que fabrica a caixa de velocidades de toda a Fiat e a Chrysler. Por que os trabalhadores de toda a Fiat e a Chrysler não fazem um fundo de greve para os seus companheiros de Indiana pararem a fábrica? Por que isso não é possível? Por que hoje não entramos num hospital e os médicos e os enfermeiros que ganham mais não fazem um fundo de greve para os trabalhadores da assessoria informática que controlam a admissão dos utentes? Todo o hospital para assim. Por que os professores de uma escola não fazem um fundo de greve para os funcionários? Porque greve não é um problema moral. É óbvio que nós temos que retornar aos livros do século XIX, perceber como é que os trabalhadores atomizados e sem direitos protegidos se organizavam no século XIX. Eu tenho até uma história para contar que eu termino a minha fala sobre isso, porque é de um sapateiro português, em que ele conta. Eu estava angustiada, porque os sindicatos europeus estão muito deprimidos, sem saber o que fazer, e muitos vêm ter conosco no Observatório das Condições de Vida, do grupo de trabalho, e nós já temos várias parcerias com os sindicatos, tentando encontrar uma saída para esse problema, porque não é só um problema de burocratização, é também um problema de já não saber como reinventar as lutas. E eu fui encontrar um testemunho maravilhoso, que se chama Memórias de um Operário, de um sapateiro em Portugal no início do século XX. É que não dá para ter uma visão moral, que é isso que... a visão moral é a determinante hoje nos sindicatos europeus. Tirando os sindicatos dos estivadores,
e recolheu um fundo de greve para os trabalhadores demitidos não aceitarem trabalho precário, até que ganharam ao final de 2 anos, mas tiveram 2 anos descontando pelo fundo de greve. Esse sindicato, todos os outros, lidam com o problema da precariedade como se ele fosse um problema moral. Os trabalhadores precários que não fazem greve são os cobardes e por isso nós estamos nessa situação. Bom, os trabalhadores precários que não fazem greve não são cobardes, são pessoas responsáveis que dependem do trabalho para sobreviver. E nós não vamos resolver o problema ofendendo mutuamente uma categoria de trabalhadores contra a outra. O que é que eu descobri de um sapateiro no século XIX? Ele era um trabalhador à peça, como hoje são os trabalhadores de recibos verdes em Portugal, quase 1 milhão. Ou seja, ele recebia pelo trabalho prestado. Uma parte do trabalho era feita na oficina de calçado, outra parte era feita em casa. O dirigente dos sapateiros foi à casa dele e disse: nós vamos para a greve. Ele disse: mas como é que vamos para a greve? Foi à casa dele e foi à casa de todos os sapateiros. Então, não dá para mandar e-mail para organizar uma greve bem feita. Já vou avisando, que também não é do dia para o outro. Falaram entre todos eles. Não, a organização política dá trabalho, não é por palavras que se vai dar. Conversaram com cada um dos sapateiros, garantindo que eles não iam para a greve. Recolheram um fundo de greve para os sapateiros que tinham mais filhos e que, portanto, ia ser mais difícil suportarem a greve. Organizaram um grupo anti-fura-greve, de violência física sobre quem furava a greve. Pequeno grupo que estava lá organizado. Prepararam com vários meses de antecedência a greve de forma clandestina. Eu vejo em Portugal, se chamam plenários de trabalhadores com um cartaz na porta da empresa e depois ficam surpreendidos porque os trabalhadores precários não foram à Assembleia. É óbvio que eles não vão à Assembleia. Tem que ser organizada de forma semi-clandestina. Não clandestina no sentido tem um sentido conspirativo. Você tem que proteger as pessoas, senão as pessoas não vão entrar no processo com você solidariamente. Essa greve de sapateiros foi organizada clandestinamente. Cada um deles foi. Entraram em greve, tiveram em greve 10 ou 12 dias. E no fim, venceram a greve e tiveram uma subida generalizada dos salários de sapatos, incluindo dos fura-greves, dos poucos fura-greves, porque a subida do salário se estendeu a todos os trabalhadores sapateiros. Ora, se no início do século XX, sem direitos laborais absolutamente nenhum, numa situação de miséria, em que as pessoas faziam sapatos diariamente para comer diariamente, é possível organizar uma greve? Como é que nós hoje, no século XXI, com o que temos na mão, não o conseguimos fazer? Com esse eu queria terminar a minha fala dizendo realmente isso. É preciso que a gente repense o trabalho como ele é hoje, perceba a organização do trabalho e comece a propor soluções para enfrentar. E aí a gente vai descobrir que o medo pode mudar de lado. Obrigada pela vossa atenção.